Bom, amém? Falar de comida não para mais. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 5. Né? Josué, capítulo 5. Como é que eu procurando aí? Achou, irmã? Josué? É 5. Você não achou aí? Josué, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos, se a irmã ainda encontrar. Lá no comecinho da Bíblia. Depois de Deuteronômio. Isso. Que a Bíblia dela também é nova. É, Acho Bíblia que nós nova. gostamos Josué, capítulo 5. Aí, capítulo 5, amém? A palavra diz assim, ó: que sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passasse. Desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação e os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais a dar-lhes, a terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Até aqui. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Nos ajuda, Deus, a ouvirmos a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos a Tua palavra, darmos ouvidos à Tua palavra. Senhor amado, derrama da Tua unção sobre nós, Pai, do Teu poder, Pai, de forma que o nosso coração venha se amolecer, Senhor, venha se abrir, venha ser receptivo, venha se tornar uma terra boa, Senhor, para a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço e desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Nós estamos vendo aqui, desde o princípio, irmão, se a gente for observar as Escrituras, a gente vê que Deus opera de forma tremenda, né? As coisas acontecem assim, tem lutas, sempre teve luta. Deus às vezes
algumas vezes ele se manifestou de modo sobrenatural, algumas vezes ele apareceu como anjo, como ele vai aparecer aqui mais aqui à frente, né? O anjo vai aparecer a Josué, eu não acabei de ler o texto todo, vai aparecer aqui para Josué. E então muitas vezes Deus, com Salomão, Deus falou em sonhos, né? E Deus, irmãos, é um Deus de aliança, e Ele não quebra, Ele em si não quebra suas alianças conosco. O que Deus nos promete, Ele cumpre. O que acontece é que as promessas de Deus, elas são condicionadas à nossa vida de obediência a Ele. Amém? A vida de obediência a Ele. Até pelo fato dele ser Deus. Se você se afasta de Deus, aí Deus não tem compromisso. Como que uma pessoa se afasta de Deus? Humanamente ou materialmente, não tem como se afastar de Deus, porque não há um lugar onde você possa se esconder e ficar longe de Deus. Mas quando a Bíblia diz a questão de se afastar de Deus, é quando nós deixamos de obedecer os mandamentos, a palavra de Deus, deixamos de agradar a Deus, aí nós nos afastamos de Deus no sentido da nossa intimidade com Deus, dele ser o nosso Pai, de nós estarmos na casa dele, na presença dele, sentindo a presença dele, debaixo da proteção dele, né? E é uma coisa que nós é que temos que ver. A questão dele ser Deus, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, aí não tem como fugir. O dia que ele quiser pegar, ele pega. O dia que ele quiser operar, ele opera. O dia que ele quiser corrigir, ele corrige. Ele não tem como escapar dele. Agora, a questão da intimidade com Deus, nós temos que nos desenvolvermos. Nós temos que tomar essa atitude, tomarmos essa posição, né? Você vê, o que Jesus Cristo veio fazer? Jesus Cristo veio fazer essa ponte entre nós e Deus. Porque na questão da intimidade com Deus, é necessário que haja santidade. E o homem, quando pecou, ele foi afastado de Deus por causa do pecado. Deus não se relaciona conosco de forma assim, de pai e filho, como sendo o nosso Deus, no sentido da palavra de cultuarmos a Ele, de adorarmos a Ele, ou dele operar em nossas vidas, maravilha. Ele não faz isso na prática, quando nós estivermos na prática do pecado. Aí, de forma, o que aconteceu? Ele enviou Jesus Cristo, para que Jesus Cristo pagasse pelos nossos pecados, tá? Para aquele que se arrepender, Jesus paga pelos seus pecados. Não importa qual for o pecado, Jesus Cristo tira o nosso pecado. Se Jesus tira o nosso pecado, aí nós nos tornamos santos. Porque você não é santo por quê? Porque você tem pecado, não é verdade? Mas se Jesus tirou o pecado, então agora nós podemos nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo tira o nosso pecado e nós agora podemos assim nos aproximar de Deus? Eu fico imaginando que nós podemos nos chegarmos a Deus por causa do sangue de Jesus que nos cobre, que nos limpa e nos faz, né, sem pecado, para poder estarmos junto de Deus. Amém? Junto de Deus. Mas Deus, ele sempre fez aliança. Agora o homem quebrou todas as alianças. E aqui nós já estamos entrando num texto aqui de Josué, do qual estavam falando da circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão é uma aliança que Deus fez com os homens. Aí, mais uma vez, você vê aqui que não houve circuncisão de mulheres, né? Mas de quê? Dos homens. Por quê? Porque Deus faz aliança com os homens, né? E os homens que são responsáveis pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família, no sentido de levar a Deus, no sentido de manter na presença de Deus, né? E aí Deus faz essa aliança com eles e faz da forma da circuncisão. Só que aí o povo que saiu do Egito, que foi circuncidado, não obedeceu, desacreditou em Deus, irmãos. Desacreditou
e ainda pregou contra. Deus falou que nós vamos ganhar, mas não tem como ganhar e tudo mais. E aquele povo ficou 40 anos no deserto. Olha só, Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus não cobra o nosso pecado. Deus é assim, ele sabe, ele é tremendo, ele sabe da nossa fraqueza em pecar, da nossa humanidade. Então ele nos dá tempo para você pensar. Você peca, ele vai esperar você raciocinar, para você ver se você vai querer continuar nessa prática de pecado ou não. Se você se arrepender, ele vai te perdoar. Amém? Se nós nos arrependermos, ele nos perdoa. Então Deus fica esperando. Então 40 anos levou para Deus exterminar aquele povo todinho que estava no Egito. E aqui está falando de guerreiros, de soldados. Então Deus estava esperando aquele povo sair, esperando aquele povo sair, né, para ele fazer uma nova aliança. Uma nova aliança. Por quê? Os antigos não cumpriram a aliança. Então a aliança deles acabou, a consequência deles chegou, eles viveram no deserto. Deus já alimentou eles no deserto, mesmo fora da aliança, mesmo em pecado, mesmo Deus estando esperando eles morrerem lá, Deus mandava o maná rigorosamente, para eles não morrerem de fome, né? Porque Deus tirou eles do Egito, aí não quis matar de fome no deserto. Amém? Deus foi matando à medida que foram rebeldes, aí veio doença, vai não sei o que, aí foram morrendo, e certamente que encurtou o tempo de vida dessas pessoas. Ter 40 anos é pouco tempo, né? Morreram tudo novos, porque naquela época as pessoas viviam até um pouco mais. Caleb, quando tinha 80 anos, ele falou para Josué: Josué, o negócio eu já estou com 80 anos, mas é como se ele fosse novo. Até que naquela época os homens já casavam com uma certa idade, né? Porque tinha que ter família e tudo mais. As mulheres não, casavam cedo, que as mulheres, é o que a gente fala. Aí hoje a mulher quer ter o mesmo direito dos homens, né? Mas as mulheres, irmão, Deus fez algo especial para as mulheres. As mulheres são prendas. Os caras brigavam, os caras lutavam para receber uma mulher, para receber a filha de alguém, tinha que juntar dinheiro, tinha que pagar dote. Lembra, Abraão mandou, vai lá, o servo dele com dote para pagar para Raquel. Olha só, então Deus fez as coisas tudo separadinha, entendeu? O homem tem essa coisa, né? Mas o homem é o cabeça, Deus é o cabeça, mas a mulher é a prenda. Você vê que a mulher é um negócio assim sensível, a mulher é mais bonita, a mulher é mais coisa, né? E tudo mais. Mas hoje a gente se vê a mulher querendo ficar igual ao homem, a mulher raspando a cabeça, distorcendo tudo. Aí tu vê o homem que era para ser o camarada, né? Todo afeminado, todo o sistema, o inimigo, irmãos, eles não estão percebendo, a humanidade não está percebendo a distorção que o adversário está fazendo, trocando o que Deus fez certo e maravilhoso, trocando, olha só, a insatisfação que as pessoas estão tendo hoje em ser do jeito que Deus fez. Isso começa com a questão, e a igreja já está infiltrada. A igreja já está infiltrada, que esse negócio de feminismo está na igreja. Eu acho que esse negócio de pastor é o quê? É feminismo. Isso foi feminismo. Isso foi a pessoa já começar a achar que tem o direito, que não sei o quê, que mulher não sei o quê, e fugindo das escrituras e perdendo a essência do que Deus fez para as mulheres. Aí tem um monte de confusão. A gente vai na internet, você vai ver as confusões que estão se fazendo. Bom, mas Deus, Ele é longânimo, Ele não resolve rápido, Ele já tem tudo assim no tempo dele, né? Ele sabe quem vai se arrepender, quem não vai se arrepender, então Ele aguarda, Ele não extermina de vez. E aí o texto diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam ao lado do Jordão, ao ocidente, dos reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, e que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel. Então nós vemos aqui que quando Josué começa a batalha, quando Josué atravessa, um dos primeiros milagres que aconteceu, que Deus operou nele, foi fazer o Jordão parar. Deus parou o Jordão, o povo olha só, já tinha secado o mar para Moisés há 40 anos atrás, sair do Egito.
Aí o tempo passou, o tempo passa, as pessoas esquecem o que Deus fez, não é isso? A pessoa esquece o que Deus fez. Mas agora Josué estava assumindo a posição, né, de entrar na terra prometida, na terra que Deus ia levá-los. Então Deus vai, e como é que ia atravessar o Jordão? Não tinha que fazer ponte, não tinha madeira. Do que Deus fez? Parou o Jordão, parou o rio. Já pensou um rio caudaloso, um rio largo, e as águas têm que descer, e simplesmente ele para e fica seco para você passar? Está enxuto. E o povo, irmão, vê essas coisas. O povo vê essas coisas. Quando eles começam a ver essas coisas, eles desfalecem. Porque, olha só, eles estão vendo um poder de um Deus verdadeiro. Porque qual outro Deus fez algum poder desse, né? De fazer o Jordão, ou qualquer que seja o poder? Porque os deuses deles eram de imagem, criada na imaginação do homem. Os deuses do ser humano, eles têm fama porque eles são feitos para aquele propósito, mas eles nunca fizeram nada, nunca comeram uma fruta daquela, uma oferenda daquela, nunca comeram nada. Agora o Deus de Israel, quando Elias botou o holocausto, o fogo chegou e comeu, desceu do céu e comeu tudo. Então esse é o único e verdadeiro Deus. Então, quando você começa a ver que Deus está presente, que Deus está se manifestando, as pessoas começam a temer, ficaram tudo desfalecido. Como é que nós vamos enfrentar Israel? Amém? Então, irmãos, o que a gente começa a ver? Que Deus começa a mostrar para as pessoas que Ele é Deus em nossas vidas. Amém? Em nossa vida. Se Deus faz uma aliança conosco, Ele começa a mostrar que Ele é o nosso Deus. As pessoas começam a ver isso. Amém? As pessoas começam a ver que Deus está operando em nossas vidas. E de forma milagrosa. Viu o testemunho da irmã? De forma milagrosa. Nós vamos dar um testemunho aí para uma irmã aí. Eu estou quase indo lá pedindo à irmã se ela não tem os papéis lá do laudo lá do menino lá, para poder mostrar. Entendeu? Se eu não ver o laudo, se eu não ver não sei o quê, que eu não acredito e tal. Eu só não faço isso porque eu não tenho a menor obrigação de fazer ela aceitar Jesus, dela ser salva. Ela que tem que querer ser salva. Amém? Ela que tem que querer. A Bíblia fala assim, ó, no que depender de vós, tenha paz com todos. Mas certamente, irmãos, que nós não vamos ter paz verdadeira com o mundo, porque a verdadeira paz só em Cristo Jesus. Ele fala assim, a minha paz vos dou, porque o mundo é nosso adversário, o mundo é contra nós. Se é inimigo de Deus, é inimigo nosso. Jesus falou, vocês vão te odiar, porque odiaram a mim também. Odiaram a mim, vão odiar vocês também. Por quê? Porque Cristo está em nós. Não vai ter jeito, irmão, não tem jeito. Então, a gente não tem obrigação de ficar provando nada para eles. Amém? Agora, quando a gente vê, Deus vai operando em nossas vidas. E eu não estou, como a irmã disse, se Deus não curar, também Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer milagre, Ele continua sendo Deus. Deus também não é obrigado a fazer nada. Claro que não. Claro que não. Aí eu expliquei para os irmãos, por que tem enfermidade? A enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. O homem foi feito sem pecado, puro, perfeito, saudável, não tinha uma doença. Mas aí ele caiu na conversa do adversário, que se comesse ia ser igual a Deus. O adversário só nos engana, irmãos, só nos engana. E a gente vê isso aí acontecendo direto. A pessoa promete uma coisa e faz outra e tudo mais. Tudo no campo da mentira, do adversário, da fraude. A mentira está sempre à frente. Aí entrou a enfermidade. Alguns, às vezes, Deus cura. Agora outros, Deus não vai curar. Por quê? Porque todos vão morrer. Por que Deus tem que me curar? Por que Deus, o irmão, Deus tem a obrigação de me curar? Não tem obrigação. Eu até citei no exemplo do pastor Dávila. O
pastor Davi era dedicado lá à obra de Deus, né? a casa de reabilitação, fundou uma casa de reabilitação e Deus levou ele. O que tem a obrigação de curar? Não tem obrigação. De repente Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe o dia de amanhã. Então, irmão, nós estamos enfrentando muito interessante que Paulo falou que se fosse é lucro, se ele fosse era lucro, porque é muito mais difícil você manter a santidade aqui vivo do que partir já santo. Deus acabou de tirar os seus pecados e te levar para o céu, é muito mais fácil. Bom, aquele povo desfaleceu por causa dos filhos de Israel. Aí naquele tempo diz o Senhor a Josué, ó, faze faca de pedra. Por que faca de pedra? Para não usar material. Olha só, para não usar, o que é faca de pedra? Já viram faca de pedra? É você chegar na cachoeira ali, você pega uma pedra, com uma pedra você vai quebrando a outra, e uma vai quebrando a outra. Não pode usar material fundido. Material fundido. Aí até você fazer aquela lasca de pedra fininha, né, que sai, da idade da pedra aconteceu isso, os irmãos que estudaram sabem isso, né, usavam pedra, não tinha ainda o bronze, essas coisas, então usavam pedra, lascava pedra, né, para usar a pedra, então lasca de pedra, porque material orgânico feito por Deus, você só ia quebrar ele para fazer a lasca, para poder usar, para poder fazer a circuncisão, né, poder fazer a circuncisão. Ou seja, para não ter coisa humana na aliança que Deus estava fazendo com o homem. Agora, facas de pedra, e torna a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. Olha só, Deus, em vez de matar todo aquele que já era circuncidado por causa do pecado, Deus resolveu fazer uma nova aliança com aqueles que remanescentes, com os filhos, com os que nasceram no deserto. Olha só, irmãos, é isso que fala. Quem estava no Egito estava contaminado, irmãos, contaminado. Ó, o sistema nos contamina. Amém? O sistema nos contamina. Ó, para você sair de uma determinada coisa, se você não tiver uma conversão verdadeira, genuína, você não consegue sair. O povo saiu do Egito, mas não conseguia largar as coisas do Egito. Teve que morrer tudo no deserto. Agora, os outros que já nasceram no deserto, já nasceram sem a influência egípcia. Está vendo? Por que Deus fazia isso? Aí lembra quando Deus vai lá para a batalha? Ele fala assim, ó, mata todo mundo. Todo mundo. Mulher, criança, animal, Deus falou para passar, ó, mata tudo. Aí fala, nossa, Deus é ruim. Ó, no caso das crianças, elas iam ser salvas. Porque ela não tem pecado, a criança que não tem pecado é salva. Agora a criança que cresce no ensino do inimigo, fica igual os palestinos lá em Israel. O pessoal ensinando ele já desde pequenininho a jogar pedra em Israel. A odiar já desde pequenininho, está ensinando ódio. Como é que vai converter uma criança dessa quando ela crescer? Como é que Deus vai converter uma pessoa que foi ensinada desde pequenininho a adorar aqueles deuses do Egito? Desde pequenininho foi ensinado no paladar do Egito, nos alimentos do Egito. Como é que você vai mudar isso? Às vezes, tem que matar. E por causa disso, Deus mandou um dilúvio uma vez para acabar com tudo. Não é só no Egito. No Egito, Deus está procedendo dessa forma. Mas, da outra feita, Deus mandou um dilúvio. Para começar tudo de novo, da família de Noé. Por quê? Porque o negócio estava contaminado demais. Porque Deus não faz mágica. Se Deus quisesse fazer mágica, ele falou assim, ó, a partir de agora todo mundo vai ser bonzinho. Todo mundo vai ter bom pensamento. Todo mundo vai aceitar Jesus. Ele faz assim, ó, ou pisca. É igual a pessoa fala assim, Deus fez o mundo, a terra em quantos dias? 7 dias, né? Recriou a terra em 7 dias. Mas por que ele levou 7 dias? Porque tem um propósito ali os 7 dias, porque se quiser faz assim, ó, um piscar de olho, um excelente segundo, para recriar tudo. Mas ele fez em 7 dias. Você acha que é porque ele não tinha capacidade de fazer tudo num minuto só? Não fala nem um dia só, num segundo só.
Ele tinha capacidade só de piscar assim, parece tudo pronto. Mas Deus tem os propósitos dele, irmãos. Amém? Deus tem os propósitos dele. Ele vai dando oportunidade, vai dando oportunidade. Noé ficou mais de ano construindo a arca. E nada do pessoal querer a salvação. Nada do pessoal querer abandonar as práticas pecaminosas. Por isso que quando Deus separa um povo, ele vem e entra com a lei. Ele vai e entra. Nossa, não sei, mal contado. Ele vai e entra, Deus vai e entra. Som, acabou? Som. Acho que acabou o som, né? Acho que está com mal contado. Gente, pega o outro aqui. Deus vai e extermina tudo, começa de novo. Aí quando Deus agora fez diferente. Tirou o povo do Egito. Desse mesmo povo Deus salvou os filhos dele. Olha só. E desse mesmo povo Deus salvou os filhos dele, né? Então já estou acostumado a gesticular sem o microfone na mão, muito ruim. Já acostumei com isso aqui. Deus vai e salva os filhos dele. Quando Deus mandou matar todo mundo, os filhos também estavam sendo salvos. Porque se eles ficam vivos, fica igual os palestinos, aprendendo a odiar o povo de Deus, aprendendo a odiar a Deus, aprendendo a odiar as coisas de Deus, com ensinamentos errados. Você não viu o que o inimigo fez? Essa é a questão do islamismo, por exemplo. Porque Deus escolheu Abraão, Sara, né? De Sara veio Isaac, e Deus falou ali que o povo de Deus seria os descendentes de Isaac, o filho da promessa, o filho da esposa. Não é da amante, não é da serva, filho da esposa. Mas aí o adversário não colocou no coração deles que Ismael que é o filho verdadeiro de Abraão e que é o principal. E eles falam até que é Ismael que foi para ser sacrificado no lugar de Isaac. Mas isso só tem no Alcorão. Nas escrituras antigas não acha isso, né? Nos originais antigos não acha isso, mas no Alcorão fala isso. Então quer dizer, enganando o povo, distorcendo o que Deus fez. É igual a gente vê hoje, né? As pessoas, eles fazem muito isso aqui no meio político. A pessoa acusa os outros daquilo que eles fazem. Então a gente vê isso nas escrituras acontecendo, e a gente vê isso aqui, Então quando Deus mata aquele povo todo, ele na verdade está salvando as crianças, e o próprio povo dele, ele matou todo no deserto, mas não assim deu 40 anos para eles ir morrendo, para poder salvar os filhos. Os filhos Deus chamou, agora nós vamos fazer uma circuncisão, ou seja, vamos fazer uma aliança nova, porque os que nasceram no deserto estavam fora da aliança, né? E aí Deus fez uma nova aliança para dar a vitória a Josué, para Deus entrar na terra prometida, que agora eles iam entrar na terra prometida. O que a gente vê aqui também? Que olha só, prestes a entrar na terra prometida, Deus chama Josué e faz a aliança. O que isso está falando para nós? A aplicação da palavra de Deus para nós é que a terra prometida aponta para a nossa salvação. Né? Nós estamos peregrinando, estamos nessa terra, e o dia que Deus vai nos levar à terra prometida, ou seja, a salvação eterna. Agora, para isso, Ele precisa estar aliançado conosco. Amém? Aliançados em Cristo Jesus. E a aliança que Deus fez com ele envolveu o sangue. Você vê que ele fala assim, agora espera o povo sarar, porque a circuncisão é um ferimento, né? E que sangra, entendeu? E que tem dor, aí agora espera o povo sarar. Ele fala para Josué, o mesmo acontece conosco, só que Cristo é que foi sangrado em nosso lugar. Amém? Foi sangrado em nosso lugar. Então nós também estamos entrando para a terra, que quando você recebe a Cristo, é como se você tivesse assim, atravessado o Jordão, recebeu a Cristo, atravessou o Jordão. Deus parou o Jordão para Josué passar, o povo de Deus passar. Então quando você recebe a Cristo, é como se você tivesse atravessado o Jordão. Aí agora tem uma caminhada, tem que enfrentar o cananeu,
tem que enfrentar o amorreu, mas de todos eles Deus vai dando vitória. Na nossa vida cristã é assim. Você atravessa o Jordão, aceitou a Cristo, se aliançou com Deus, e aí vem as batalhas, vem uma enfermidade, vem uma luta, vem isso, vem aquilo, e se vier uma enfermidade que nos tire a vida física, ainda assim a vitória é nossa. Porque podem até nos tirar a vida, mas não podem nos tirar a salvação, porque estamos aliançados com Deus, irmãos. Uma enfermidade pode tirar a nossa vida, mas não pode tirar a nossa salvação. Uma pessoa aliançada com Cristo, ela não tem medo de morrer, ela enfrenta as dificuldades. É claro que você tem medo da dor, tem medo do sofrimento, da natureza humana, mas você não deixa que essas coisas tirem o foco da salvação. Por quê? Por causa do capacete da salvação que você vestiu, você colocou na cabeça que você é salvo em Cristo Jesus. Então nós somos aliançados. Aí é como se atravessasse o Jordão. Rapaz, vai vir luta. Ele não atravessou o Jordão e já foi colher as frutas, não. Né? Que aí eles pensam, atravessou o Jordão. É a mesma coisa, é exatamente o caminho da nossa salvação. Você aceitou Jesus? Não, agora eu já aceitei Jesus, já vou montar uma empresa, algumas igrejas pregam, vou montar uma firma, vou não sei o quê, porque eu aceitei Jesus. Não é isso não, vem as lutas, vem as dificuldades, né? As coisas para enfrentar, eles tiveram que enfrentar gigantes, tiveram que enfrentar tudo, e em tudo Deus deu vitória a Israel. E em tudo Deus vai nos dar vitória até o Senhor vier nos buscar isso. Amém? Porque já atravessamos o Jordão. Então, essa questão, quando a gente aceita Cristo, esse passo que a gente dá para aceitar a Cristo é verdadeiro, não só de boca, mas verdadeiramente, quando você sente no coração esse desejo, é porque você está ali dando um passo, atravessando o Jordão. E aí agora você vai caminhando, e aí o adversário vai ficar furioso contigo. Ele vai temer, primeira coisa que ele vai temer. Viu? O povo desfaleceu aqui, ó. O povo ficou tudo desfalecido. Por quê? Porque o povo que vinha, Deus vinha com ele, com esse povo. Então o adversário não pode mais te tocar. Você não vai ter mais medo de macumba, você não vai ter mais medo de feitiçaria, igual eu falei outro dia, de nada. Por quê? Porque agora você está em Cristo Jesus. É eles que têm medo de você. Como eu falei uma vez para os irmãos, né? Uma certa feita, eu estava desviado, estava no mundo, e aí estava lá numa feitiçaria para saber das coisas, igual os crentes faz também para ver a revelação, é a mesma coisa, fica indo lá para saber, em vez de abrir a Bíblia, estudar a palavra de Deus, não. Aí a mulher falou para mim assim, ó, fica tranquilo que eu não vou mandar você botar roupa não, porque o seu lugar não é aqui. Aí contou assim para cima. Olha só, como que ele sabe? Meu lugar não era lá. Contou para cima assim, ó. Ela não falou Deus, mas contou com o dedo assim. E eu entendi, porque era desviado de 11 anos desde 11 anos de idade, né? Entendi. Então, eu sabia que Deus estava guardando a minha vida. Então, Deus tem os propósitos em nossas vidas, irmão. Se Ele tiver um propósito na sua vida, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ó, se Deus tem uma promessa na nossa vida, se foi de Deus verdadeiramente, pode chover canivete, pode vir tempestade, pode vir temporal, você não alcançou ainda aquilo que Deus prometeu, você vai permanecer. Ainda não aconteceu o que Deus falou, como é que você está com medo de morrer? Então nós temos, como a irmã disse, nós temos que confiarmos em Deus verdadeiramente. Descansar no Senhor é confiar nele. Descansar no Senhor é no momento de luta, porque você com dinheiro no bolso, com saúde, às vezes a pessoa fica até espiritual demais, sabe? Quando está com dinheiro, com saúde, aí vê o outro duro, vê o outro com a situação, aí você tem dificuldade, mas o negócio é quando aperta, quando a situação aperta, quando a enfermidade vem, quando a luta vem chegando. Eu tenho falado para minha esposa, ó, devagarzinho nós vamos vencer essas lutas. Não vou operar o outro, não vou operar o outro. Agora já está vendo que será interessante operar o outro, porque o operado está começando a ficar bom, né? E o outro está atrapalhando o andar dela.
Entendeu? Então, de glória em glória, Deus vai nos restaurando, irmãos. E naquele tempo, né, o Senhor disse a Josué para fazer faca, e foi esta a causa porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Amém? Então, porque primeiro Moisés fez uma circuncisão com aqueles todos que saíram do Egito, né? Mas depois eles caíram, deixaram de confiar em Deus, deixaram de esperar em Deus, porque Deus, irmão, Deus não aceita nem a questão da dúvida. Deus não aceita ser colocado em dúvida. Não tem como, não tem como. Se duvidar, perde a bênção. Tiago fala isso. Tiago fala assim, né, que é para nós, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, né, que a tudo Deus dá liberalmente e tal, e ele diz que é para a gente pedir sem duvidar, não como outros que pedem duvidando, porque aí não vão receber, usando as minhas palavras, né, não vai receber. Então, se duvidar, desagrada a Deus, o homem falou assim, Senhor, se tu podes alguma coisa, aí Jesus falou, se tu pode, eu não vou operar desse jeito. Mas aí ele corrigiu no mesmo tanto, não, tu podes, eu creio que tu podes, hein? Aí Jesus operou, porque se a gente não crê, Deus não opera, é como essa situação da enfermidade. Se a pessoa não crê, para que Deus vai operar? Se a pessoa não crê, Deus não fica fazendo cura para salvar a pessoa, a alma da pessoa, fazendo cura física para salvar a alma da pessoa. Ele não faz isso. Ele salva a alma, depois, se ele for da vontade dele, ele cura nossas enfermidades físicas. Mas a cura é da alma, a salvação é para a alma. Ele veio para salvar o homem, não para curar as enfermidades. Não, ninguém morria mais, a terra ia ficar toda a vida aí, que ele curasse as enfermidades todas. Agora, é claro que ele faz um milagre aqui, faz outro ali, dentro dos propósitos dele, né? Manifestando o poder dele, porque nós estamos caminhando rumo a uma terra prometida, e se nós ainda não chegamos a essa terra prometida, no caminho ele vai fazendo uns milagrezinhos. Ele para um Jordão, ele manda um anjo, derruba o adversário todo, como fez com Ezequias, né? Mandou o anjo numa noite só, exterminou um exército, e o povo vai caminhando, crescendo rumo à terra prometida. Assim é a nossa salvação. Nós estamos rumo à terra prometida. Se Deus achar que já está na hora de nos levarmos, Ele leva. Se não, Ele vai fazendo os milagres em nossas vidas. Irmãos, a nossa vida é porque você não vê, mas tem milagre todo dia. Tem milagre todo dia. Se nós pudéssemos ver o tanto de coisas que Deus nos livra, é que você não consegue ver. Se você visse, Deus é tão maravilhoso, né? Se nós pudéssemos ver assim, a mesma coisa que vê no microscópio, ver assim o ar assim, você ia andar assim, todo tampado, olho, boca, nariz, está respirando, está entrando um negócio, está saindo de novo. Por quê? Porque Deus está nos guardando. Amém? Deus está nos guardando. Então não tem ninguém, irmãos, não tem um sequer. Deus não aceita dúvida, e Deus não aceita, a pessoa vai assim, Deus é longânimo, Ele espera, mas Ele fica esperando a iniquidade da pessoa aumentar. Mas tem uns casos aí que eu andei vendo aí, que foi assim, Deus teve umas reações rápidas. Nessa Covid aí mesmo, teve umas reações rápidas. Teve umas pessoas que falaram umas bobagens aí de Jesus, que foi batata. Pegou o Covid e morreu mesmo, não teve nem conversa. Enquanto que um montão pegou Covid, eu tive Covid, não morri, né? Vários irmãos tiveram, não morreram, a Zia teve, não morreu, ficou com a pneumonia, mas não morreu, né? Mas agora teve pessoas que pegou e foi embora. Alguns por negligência, por abuso, outros porque foram enganados, né? Ficou achando que uma coisa era outra e foram enganados.
Mas teve um irmão, um amigo nosso aqui, né, conhecido nosso aqui, um presbítero ali, conhecido nosso, um protético, né? Ele ficou esperando, não sei o que, esperou, igual o homem tinha mandado esperar, né? Quando não estiver mais respirando, conseguindo respirar, aí tu vai para o hospital. Aí foi o que ele fez. E foi de vez. Amém? Não foi negligência, né? Preferiu acreditar no ser humano que estava mentindo na cara de pau, porque o propósito era matar, não era salvar, e o irmão foi embora. Mas aí você vai contar, eles não acreditam nisso, mas a gente que viu de perto, conheceu o irmão daqui, da rua ali, da Gosto perto. Então essa foi a causa porque Josué circuncidou os homens, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação, os de guerra, que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a teus pais a dar, jurara a seus pais a dar-nos, terra que mana leite e mel. Deus mudou a bênção em maldição. Deus prometeu dar uma terra prometida. Aí você duvidou de Deus, não vai ver, nem ver tu vai. Nem ver tu vai. Porque Ele é Deus, irmão. Deus não aceita dúvida. Quem era para Deus chegar no paraíso, humanamente falando, e matar só a serpente que foi lá perturbar a obra de Deus, né? Matar só o inimigo que foi lá mentir. Mas Deus não aceitou a explicação deles. Foi a mulher que tu me deste, a mulher vai, foi a cobra. Deus não aceita explicação, porque Ele é Deus. Se Ele fala uma coisa, tem que valer o que Ele fala. Se a palavra de Deus fala uma coisa, não adianta o pastor Carlos vir falar outra diferente, ou um pastor fulano falar outra diferente, um não sei quem, um conhecido aí, um renomado, vir falar algo diferente da palavra de Deus. Fica com o que Deus mandou fazer. Porque Ele falou assim, é um caminho de vida e um caminho de morte. Desobedecer a Deus é o caminho de morte. Então, nós temos que ficar, eu sempre lembro do jovem que Deus falou assim, vai, não come nada, não faz nada, vai lá, profetiza, fala com eles lá, prega a palavra, vem por outro caminho. Aí chegou lá e encontrou um profeta renomado. Olha só, é muito difícil, né? Já pensou? Você precisa confiar muito em Deus. É o mesmo pecado do paraíso. Deus falou uma coisa, mas aí você vai, não, mas eu também sou homem de Deus, o profeta velho falou, o profeta mais velho, quer dizer, mais conhecido, renomado, respeitado, daqueles que o povo ia lá e via, igual tipo Balaão, né, que o povo ia lá para, que estou amaldiçoado, é sabendo que fica amaldiçoado, porque os caras ficam com fama. Aí o profeta novo nunca foi usado, primeira vez que Deus estava usando ele achou que o homem falou, não, mas Deus fala comigo também. Pô, mas quando Deus mandou você ir, falou direto com você. Por que agora na hora de voltar, ele já falou, e ele é Deus, olha só como é que o profeta não observou isso, Deus não se engana, né? Ele é Deus, ele sabe tudo, ele tem conhecimento de tudo, ele não se engana, ele é perfeito, ele não precisa se arrepender, ele não precisa voltar atrás, porque ele não erra. Deus não erra. Ele falou, vai, faz isso e vem e tal, já determinou tudo. Como é que um profeta vem e fala que, não, mas eu também sou um homem de Deus, Deus falou comigo também, você pode ficar aqui e não sei o que, olha só, sendo que Deus já havia falado diferente para o outro profeta novo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ficar com o que Deus fala, não com vaso, não com homem. Pastor Carlos amanhã pode estar pregando heresia,
Eu conheço pastores que hoje pregam heresia. E um monte de pessoas estão atrás da heresia deles. Por quê? Porque eles são pessoas renomadas. As igrejas deles estão cheias. Eles estão podres de rico. Estão podres de rico. Tem pastores que estão podres de rico. Por quê? Porque não estão pregando exatamente o que Deus manda fazer. E o povo está crendo e está dando dinheiro a eles. Por quê? Porque não estão avaliando que Deus não erra, Deus não falha. Se a palavra de Deus diz assim, não adianta, igual já viu a igreja falando assim, contestando a igreja prima nossa aí, contestando a Bíblia, porque os evangélicos colocam, os verdadeiros cristãos, né, colocam a Bíblia como sendo a base para a igreja, a Bíblia. E tem igreja que coloca o contrário, a igreja que é, a Bíblia é só um paliativo, uma orientação, e a igreja que é a base. E aí eles estavam contestando os cristãos que tem a igreja como sendo que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é única e que está acima de tudo. A palavra de Deus está acima de tudo. E a única coisa que Deus vela é pela palavra dele. Amém? Pela palavra dele. O que vai acontecer na sua vida vai acontecer pela palavra dele. Pela palavra dele. E ele vela pela palavra. Ele não é homem para que minta, e ele não joga a palavra no vazio. Então, não tem como nós abandonarmos a palavra de Deus para seguirmos ensinamentos humanos. E às vezes, no caso aqui do povo do Egito, foi porque viram a dificuldade. Quantos na igreja hoje, ao ver a dificuldade, começa a reclamar, murmurar? Quantos? É o mesmo pecado dos 12 espias, dos 10. Mandou 12, né? 10 vieram com essa, não, a terra tem muito gigante, o exército dele é muito forte, eu não sei o que, não tem como. Nós vemos hoje pessoas fazendo isso na igreja. Entrou a dificuldade, entrou uma lutazinha, quando Deus vai fazer uma provazinha, a pessoa é reprovada, porque não confia em Deus. Como Davi falou assim, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né? Deus vai estar comigo. Olha só, é uma palavra de fé, de confiança. Agora você ler isso e botar em prática é muito diferente. Na hora que vem a dor, na hora que vem a dificuldade, na hora que vem a situação, a pessoa não confia em Deus. Temos que esperar em Deus. Amém, gente? Agora, como nós vimos aqui, Deus é um Deus de aliança. Ele levou o povo dele à terra prometida, mas primeiro ele fez uma aliança, né? E falou, e depois no versículo 9 fala assim, disse mais o Senhor Josué, versículo 9, hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito, por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que ele falou do opróbrio? Ele tirou a vergonha, né? A fraqueza, a vergonha do Egito do povo dele. Agora o povo dele é um povo aliançado com ele, é um povo circuncidado, e hoje a circuncisão é feita onde? No coração. Aí hoje todos somos circuncidados, homem, mulher, tudo. Por quê? Porque é no coração. Amém? É no coração, porque a circuncisão de sangue já foi há 2000 anos, quando Jesus Cristo foi sacrificado. Aí não foi só uma circuncisão, foi um sacrifício, foi um derramar de sangue. Amém? E hoje nós somos circuncidados no coração. E Deus falou assim, eu vou colocar a minha palavra no coração dele. Vou colocar a minha lei, os meus mandamentos no coração do homem. Então o mandamento de Deus não pode estar só no papel, tem que estar no nosso coração. Amém? Então, que Deus nos abençoe a todos. Vamos comer a Santa Ceia. Deus tem uma aliança conosco.